A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso estudo da Palavra do Senhor. Quantos irmãos entra aí na live, vamos aguardar uns minutinhos. Precisamente às 8 horas nós estaremos iniciando nosso culto de ensinamento. Hoje o tema do nosso estudo será a voz do sangue. Nós estaremos falando sobre a voz do sangue. Aguardar um momento enquanto os irmãos entram. Precisamente às 20 horas nós estaremos dando início ao estudo da Palavra do Senhor. A paz do Senhor, irmã Sandra. Daqui a pouco nós estaremos dando início ao nosso estudo da Palavra do Senhor. Precisamente às 8 horas daremos início ao nosso estudo. Guardar um momento enquanto os irmãos vão entrando aí na live. Para às 8 horas em ponto nós daremos início ao nosso estudo. Hoje o tema do nosso estudo é a voz do sangue e daqui a pouco nós estaremos iniciando. Daqui a pouco nós estaremos iniciando o nosso culto. Precisamente às 8 horas nós daremos início ao nosso culto nesta noite. Só um momento, amados, e já retorno. Louvado seja Deus. Daqui a 2 minutos nós estaremos dando início ao nosso estudo. O texto em estudo hoje é Epístola aos Hebreus, capítulo 12. E versículo 24. Os irmãos quiserem já procurar na sua Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. É o texto base do nosso estudo nesta noite, que tem por tema
a voz do sangue. Daqui a pouco nós estaremos dando início. Louvado seja Deus. Hoje nós temos plantão espiritual na igreja. Desde as 19h30 temos lá obreiros prontos, preparados para estar auxiliando os irmãos naquilo que for necessário. Eles estarão lá para atendendo os irmãos desde as 19h30 até as 21h. Estará lá na igreja no plantão espiritual. Louvado seja Deus. Vamos dar início ao nosso estudo. Primeira carta, ou melhor, Epístola aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 24, nos diz assim a palavra do Senhor: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Retornando ao versículo: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amados, percebemos que nesse texto existe um paradoxo entre duas ações em relação à fala do sangue. Mas antes de entrarmos para destacarmos a diferença desse paradoxo, as duas partes, tanto a de Abel quanto a de Cristo, precisamos entender que, de acordo com as Sagradas Escrituras, o sangue tem voz. O sangue fala. Então nós veremos, de acordo com as Sagradas Escrituras, a voz do sangue, que é o nosso tema nesta noite. E é destacado no texto duas vozes de sangue. A voz do sangue do justo Abel e a voz do sangue do justo Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Então vimos que acaba entrando em um paradoxo em relação às características da fala desse sangue, do sangue de Abel para o sangue de Jesus Cristo. Percebemos que o escritor aos Hebreus, ele vai destacar dizendo que o sangue da aspersão, que é o sangue de Cristo, fala mais alto, fala mais ou fala de uma forma melhor do que o sangue de Abel. Para entendermos essa razão e essa distinção que o comentarista, sendo inspirado pelo Espírito Santo, registra, percebemos que há um destaque aí. E para nós entendermos esse destaque, precisamos ir lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4 e versículo 10. Primeiro versículo de interligação para a fala do escritor aos Hebreus. Primeiro versículo de interligação está em Gênesis,
capítulo 4 e versículo 10, que o texto sagrado vai nos dizer o seguinte: E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. Olha o que o texto está dizendo. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. Ou seja, o texto está relatando que o próprio Deus fala para Caim: o sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão tem clamado a mim desde a terra. Isto mostra um clamor do sangue. E esse clamor do sangue de Abel é um clamor de justiça. O sangue clama por justiça. Percebemos isso quando nós abrimos nossas Bíblias lá em Apocalipse, no capítulo 7, que vai relatar que as almas daqueles que foram mortos, os mártires, aqueles que derramaram seu sangue, estão todos debaixo do altar do Senhor no paraíso. E ali eles clamam: até quando, ó dominador, não julga o nosso sangue? Então percebemos que essa fala, esse clamor, essa voz do sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Abel vai clamar por justiça. Agora o escritor ele destaca que o sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus que foi derramado, clama melhor, fala melhor do que o sangue do justo Abel. Para entendermos esse destaque, essa segunda parte, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 23, e o versículo 34, vai nos mostrar esse destaque da voz do sangue de Cristo. Percebemos que aqui, na crucificação, Cristo perdendo o seu sangue, pois ele foi crucificado, ele foi moído pelas nossas iniquidades, como fala Isaías no capítulo 53, ele foi oprimido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas transgressões, afligido pelos nossos pecados. E naquele momento que Cristo, ele começa a chegar à fase final de como homem, dando a vida, ali naquele momento, o versículo 23 vai nos trazer uma informação que diferencia do sangue de Abel que clamava. Olha que diz o texto, Lucas 23 e o versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha a fala de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa voz do sangue do justo, Jesus Cristo, diferencia da voz do sangue do justo Abel. Porque a voz do justo Abel vai clamar por justiça. Agora, a voz do sangue do justo Cristo, Jesus Cristo, vai clamar por misericórdia, vai clamar por perdão, vai clamar por compaixão. Enquanto o sangue de Abel
clama por justiça, o sangue de Jesus Cristo clama por misericórdia. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele destaca de uma forma direta que o sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel clama por justiça, porém o sangue da aspersão, que é o sangue de Cristo, vai clamar por misericórdia. Então vamos ver nesta noite algumas falas do sangue, o que o sangue fala de acordo com a Bíblia ao nosso respeito, em prol do nosso respeito, a importância para os habitantes da terra, a importância desse sangue, tanto para aqueles que foram salvos já, quanto aqueles que serão ainda alcançados. Porque eu bato bem e direto nessa tecla: Jesus não morreu pela igreja, Jesus morreu por todos os habitantes do mundo. Através da confissão, através da aceitação do sacrifício de Jesus e através de a pessoa confessar os seus pecados, eles são direcionados, eles são transferidos agora para a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Aí passa a ser a igreja, aí passa a ser a noiva, porque passou pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui nesta noite algumas falas do sangue. O que a voz do sangue fala conosco? O que a voz do sangue fala para a humanidade de uma forma direta? Já percebemos que a voz do sangue de Jesus vai clamar por misericórdia. Mas vamos observarmos no decorrer das Sagradas Escrituras, há diversas informações, há diversas mensagens diretas em relação à fala do sangue. Peço que você, se caso puder, abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 3, ou melhor, capítulo 5 e versículo 9. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 9. Primeiro, o sangue, ele fala de negociação. O sangue vai falar de negócio. E já falamos no estudo passado sobre o reino dos céus, que esse negócio não é um negócio que o mundo está acostumado a ver. É um negócio espiritual. É um negócio diferenciado. É um comércio diferente. Então, a primeira fala do sangue, o sangue vai falar de negociação. Ou seja, se há uma negociação, há uma venda e há uma compra. O sangue vai falar de comprar. O sangue vai falar de comprar algo. E vamos ver qual é esse algo que esse sangue, através da sua fala, diretivamente nos informa. Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, línguas e povo e nação. Percebemos aqui que a voz do sangue está nos informando que este sangue compra povos, homens, gentes de todas as tribos, de todas as línguas, de todo o povo
de toda a nação, independente qual seja a nação, se aceitar o sacrifício de Cristo para a sua vida e confessar os seus pecados, o sangue de Jesus compra para uma salvação. O sangue de Jesus compra, tira do pecado e traz para a presença de Deus. Então percebemos aqui que nessa negociação está aqui em jogo dívida, acordo e pagamento. Dívida, escute aqui, dívida, acordo e pagamento. Essa dívida não é com Satanás, como algumas ilustrações que alguns pregadores usam e põem como tivesse o ser humano, o homem e a mulher, uma dívida com Satanás, que Cristo pagou esta dívida. Não, essa colocação é errada, essa ilustração sai fora do padrão divino, fora da palavra. A dívida que nós tínhamos era com o próprio Deus, porque quem criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, foi Deus. Satanás entra de penetra para tirar o homem da comunhão com Deus. Então a dívida que o homem tinha era com Deus. E quando fala homem, é sem fazer acepção de sexo, é colocando o homem como um representante do ser vivente. Então está entronizado homem e mulher. Nessa situação, o homem, quando perde a comunhão, perde os privilégios com Deus, e por pecar contra Deus gera uma dívida. Havia uma cédula do pecado, uma cédula da condenação. Havia uma dívida com Deus. Mas Deus amou tanto o ser humano que Deus deu o seu filho para pagar a dívida com ele próprio, porque Deus é justo. Se a dívida era com Deus, alguém pode dizer, então Deus, pronto, a dívida é com Deus, Deus perdoava e pronto. Mas Deus é justiça. Então, para cumprir a sua justiça, porque Deus não vai contra os seus próprios princípios, Deus traz e estabelece novamente o homem para ele, mas com uma condição de um ser justo, sem pecado, sem defeito, morresse por todos para pagar a dívida. E o preço era sangue. E na onisciência de Deus, Deus já via que todos que viessem da descendência de Adão não tinha capacidade de pagar esta dívida da humanidade. Nenhum ser na terra. Todos que vieram da descendência de Adão, como nós viemos, nascemos já no fruto original do pecado. Então Deus, na sua onisciência, sabia que nenhum ser humano na terra tinha capacidade de cumprir esse ato. Na sua presciência, vendo o homem cair, Deus já pré-estabeleceu a entrega do seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário, para trazer o homem de volta a Deus. Ou seja, na presciência de Deus, Deus já estava pagando a dívida antes do homem pecar. Na presciência de Deus, Jesus já estava morto antes da fundação do mundo. O preço foi pago para que ninguém, e o próprio adversário, acusasse a Deus de injustiça, porque Deus é justo. Então Deus pré-estabeleceu a compra, o negócio espiritual, dando o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar a nossa dívida com ele. Cutuca o teu irmão e a tua irmã aí e diga: a dívida já foi paga, nós estamos livres. A dívida já foi paga.
Por isso que em Romanos capítulo 8 versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a dívida já foi paga. Nós já fomos comprados, e comprado pelo alto e sublime preço. Observe o que diz a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 20. Olha que diz o texto: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A voz do sangue está dizendo para nós: nós somos comprados, nós temos um dono. Deus é o nosso dono. Por isso que nada acontece com o crente sem o consentimento de Deus. Nada. Nada vai acontecer com você, meu irmão, ou com você, minha irmã, sem o consentimento de Deus. Porque nós temos um dono. O crente tem um dono. Nós fomos comprados pelo alto e sublime preço. A fala do sangue, a voz do sangue está nos informando: você é comprada. Você foi comprado. Temos um dono. E o nosso dono se chama o Autor da vida, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Altíssimo, o Soberano, o que está acima de todos. Está acima de todos, que governa todo o universo, sem precisar fazer esforço, de tão sublime que é a sua grandeza. Ele é o nosso dono. Então glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Você não está só, você não está sozinha, você não está sozinho. Temos um dono, e esse dono cuida de nós em tudo. Em todas as áreas da nossa vida, há um cuidado sobrenatural. Na vida do crente, em todas as áreas da vida do crente, há um cuidado sobrenatural. Você sente o cuidado de Deus? Você sente o cuidado do teu dono? Você sente o quanto que Ele está perto? E principalmente nas horas que mais precisamos, o cuidado dele está para nos socorrer. Porque temos um dono. Segundo, o sangue também fala de remissão. O sangue também fala de remissão. Além de falar de compra, de negociação, o sangue também fala de remissão. Olha que diz Mateus. Mateus capítulo 26. Versículo 28, observe que diz o texto, Mateus 26 e o versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Para remissão dos pecados. A voz do sangue nos informa que eu, você, nós somos remidos. Somos remidos. Remidos pelo Senhor. Percebe que nessa fala não diz por todos, diz por muitos. Porque para receber a remissão, é necessário ter um encontro com o Salvador. Para receber a remissão, é necessário aceitar em sua vida o sacrifício expiatório de Cristo. O sangue da aspersão que foi derramado. Ele nos redime, vai nos remir de todo o pecado. Quantos foram redimidos pelo sangue de Jesus? Vimos que somos milhões e milhões.
E o nome do Senhor a cada dia tem sido glorificado sobre as nossas vidas. Remidos para adorar, remidos para servir ao Senhor, remidos para estar diante do cuidado do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, o único Deus, o verdadeiro Deus. E para os remidos, percebemos que lá em Isaías, no capítulo 43, diz que não é para temer, porque nós somos filhos e fomos remidos. Ainda que nós passarmos pelas águas, elas não submergirão. Ainda que passarmos pelos rios, eles não vai nos fazer naufragar. Ainda que passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar, e nem chama arderá em nós, porque o texto diz: nem chama arderá em ti. Isso quer dizer que o cuidado de Deus está sobre os remidos. Assim como estava na vida de Ananias, de Misael, de Azarias, lá na Babilônia, quando o rei, na sua fúria, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que era do costume de sentença, e ali lançou os servos de Deus, os remidos do Senhor, dentro da fornalha, e ele ficou espantado e atônico, porque ele lançou 3 e ele via que o quarto tinha semelhança do Eterno, do Filho do Eterno, que passeava no meio da fornalha com Ananias, Misael e Azarias, e nada aconteceu com eles. Os seus homens do seu exército, os homens mais fortes, que foram lançar, os servos de Deus foram lambidos pelo fogo, morreram. Mas eles, no meio do fogo, eles podem glorificar a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? O cuidado de Deus está sobre a vida do remido. O sangue fala contigo nesta noite. A voz do sangue está te dizendo: tu és remida, tu és remido. Não acontecerá nada além do que Deus permitir, do que aconteça com a sua vida. Só vai acontecer o que Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece. Então, não aceite afrontas, não aceite ameaças do adversário, e até mesmo zunir no teu ouvido e dizer: aonde está o teu Deus? Diga: o teu Deus está no céu, assentado em um trono de glória, e o teu Deus também está na tua vida, na pessoa bendita do Espírito Santo, que fez da tua casa morada. Adore a Deus e saiba de uma coisa: tu és remido, tu és remida. Não tema as adversidades, porque Deus é aquele que está sobre a tua vida. A fala do sangue, a voz do sangue diz para nós: somos remidos. Nós somos remidos, e se somos remidos, temos a proteção do Senhor sobre a nossa vida. Remir para quê, pastor? Remir quer dizer perdoar, ser perdoado. Quem é perdoado por Deus recebe as suas benfeitorias. Quem é perdoado por Deus recebe os seus bens. E pensa uma coisa que o ser humano tem na terra de mais importante: as benfeitorias de Deus em sua vida, na sua casa, na sua família. O cuidado de Deus está no teu lar, na tua casa. A voz do sangue ainda fala. Deixa eu correr aqui. A voz do sangue também fala de libertação. Além de falar de negociação, que leva à compra, além de falar de remissão, que leva a ser perdoado, fala também de libertação.
a voz do sangue fala de libertação. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 5 nos diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, olha aqui, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Lá em Efésios, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, lá na epístola dos Efésios, aos Efésios, melhor dizer, no capítulo 2, vai nos informar que nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos salvou, e pela graça somos salvos. Ou seja, estavam no pecado, mortos no pecado, uma vida dilacerada da presença de Deus, longe da presença de Deus, longe. Uma vida dilacerada, melhor dizer, no pecado, longe da presença de Deus, na lama, distanciada. Aí Ele veio através do seu sangue, e a voz do sangue nos informa hoje: fomos libertos. Você foi liberta, meu irmão. Minha irmã, você foi liberta. Meu irmão, você foi liberto. O sangue de Jesus Cristo nos libertou. Éramos escravos do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Aquele que erra se torna escravo. Nós não tínhamos liberdade própria. Hoje nós temos, mediante a graça de Deus, a bondade de Deus, nos deu liberdade própria. E esta liberdade, esse amor, nos constrange tanto, que nos mostrou uma dimensão de estar sobre o seu senhorio, porque o cuidado dele, direcionando as nossas vidas, nos levará para a salvação. Por isso hoje somos libertos. O sangue dele nos libertou. Quantos que tinham tantos vícios, prática da jogatina, da bebida, do cigarro, outros até das drogas, outros e muitas outras pecados que não compete nem falar, tantas coisas horrendas, mas Jesus nos libertou. O sangue nos libertou de lá e nos trouxe para a presença de Deus. É interessante que não cobriu o nosso pecado. Ele removeu o nosso pecado, Ele removeu das nossas vidas, e hoje nós somos libertos, para a glória do seu santo nome. Erga as tuas mãos. Não há mais algemas da escravidão, não há mais corrente espiritual prendendo, porque o crente é liberto, pode erguer as mãos e adorar a Deus em liberdade, porque foi liberto pelo sangue. Mas vamos corrermos aqui, além da fala do sangue, falando da liberdade de ser liberto. O sangue também fala da nossa redenção. Além da negociação, além da remissão,
além da libertação, o sangue também fala da nossa redenção. Apocalipse, ainda no versículo, Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo 9 e versículo 12, vai nos informar esta verdade. Olha que diz em Hebreus, capítulo 9 e versículo 12: nem por sangue de bodes e nem de bezerros, mas por seu próprio sangue. Escute aqui, não foi pelo sangue de bodes e de bezerro. Quando o comentarista está narrando e fazendo essa comparação, está nos direcionando à antiga aliança, aonde havia o sacrifício de animal, aonde havia sangue de animais derramado, para que cobrisse o pecado da humanidade, ou melhor, daqueles que buscavam por perdão. Por isso que o texto ele compara ao bode e aos bezerros, trazendo a evidência da antiga aliança, dizendo: a nova aliança, ela é mais sublime. Aí o texto vai continuar dizendo: mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sangue fala de redenção. É interessante, amados, que na antiga aliança morria sacerdote, substituía sacerdote. Morria sacerdote, substituía sacerdote, porque não era um ofício completo e perfeito. Havia imperfeição, e por isso tinha que ter uma continuidade, dia após dias, anos após anos, décadas após décadas, séculos após séculos, milênio após milênio. Havia essa necessidade de fazer sacrifício. Para que entendemos, havia um dia específico, o dia da expiação, do grande sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava diante do Santo do Santo com sangue para oferecer por ele e pela nação. Isso dias, anos e anos se repetia, e atravessou milênios com essa condição, esse ofício. Porém, o texto aqui está nos informando algo muito mais além. O texto está dizendo que por seu próprio sangue, não foi o sangue do animal, agora é Jesus com seu próprio sangue. O texto vai continuar dizendo: entrou uma vez no santuário. Ele entrou apenas uma vez no santuário. Não foi diversas vezes, não foi ano após ano, não foi décadas após décadas e nem gerações após geração. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna, como está dizendo aqui, eterna, única, uma só necessária, eterna redenção. Ele constituiu, através do seu sangue, uma eterna redenção.
E hoje nós somos redimidos, porque o nosso Redentor trouxe para nós essa pureza. Porque quando estamos vinculando a redenção, nós estamos vinculando a um resgate. Quando fala redenção, está falando de resgate. Nós estávamos presos na lama, no mundo do pecado, no mar bravio, sem socorro, mas Ele, com o seu amor, com o seu sangue, Ele nos resgatou, nos tirou do pecado e nos trouxe para a dimensão de um resgate. Ele nos resgatou para Deus. Ele nos resgatou para servir a Deus. Por isso que hoje, eu e você podemos servir a Deus. Você pode louvar a Deus, porque você é resgatado. Você é resgatada. Nos teus lábios tem louvor a Deus, porque Ele nos resgatou. Lembra que o salmista, ele proclama lá no Salmo 40, lembra que ele diz: tirou-me de um barco horrível, de um tremendal de lama. Ele nos resgatou de lá e firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele resgata do tremendal de lama, nos tira do lodo da lama, que é o pecado, que é a doença que nós falamos. Ou seja, tem a cura para a doença, e a cura para essa doença se chama o sangue de Jesus Cristo. Ele nos resgatou de lá, firmou os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos e colocou um novo cântico em nossa boca. Por isso que na boca do crente não tem música mundana, mas eu falo do crente salvo, do crente que quer ir para o céu. Eu falo do crente que tem o temor de Deus na sua vida. Eu falo do crente que não abre mão do tesouro eterno. Esses crentes, na sua boca não tem música mundana, porque o Senhor, o texto vai continuar no Salmo, pôs um novo cântico na minha boca. Na tua boca tem um novo cântico. Você pode glorificar a Deus. Na tua boca tem um novo cântico. A nossa boca não pode ser emprestada para o mundo, amados, para uma hora jorrar fonte de salvação e depois jorrar fonte de perdição. Não, a nossa boca foi purificada, santificada. Deus colocou em nossos lábios um novo cântico, um cântico de louvor a Ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Essa grandeza é muito grande. Se você perceber, se alguém está com música mundana nos seus lábios, pode corrigi-la com amor, com carinho. Pode orientá-la ou orientá-lo e dizer: você não foi resgatado? Deus não te tirou de lá? Por que você ainda está com um cântico lá do Egito? Por que nos teus lábios ainda há um cântico lá da lama? Se Deus te tirou de lá, se Deus te colocou na dimensão espiritual, firmou seus pés sobre a rocha que é Ele, e pôs um novo cântico nos teus lábios, porque ainda tem esse louvor, essa música que não é nem louvor, porque ainda tem nos teus lábios. Oriente, aconselhe, mostre a verdade, mostre o caminho, porque nós somos resgatados, e quem foi resgatado não quer voltar mais para lá. Pensa em uma pessoa que está morrendo afogada.
agonia que a pessoa passa. Pensa aí, o pânico que a pessoa sofre, a agonia da alma que está morrendo. Aí vem um salva-vida e pega essa pessoa, resgata essa pessoa e traz para a praia. Você acha que essa pessoa vai querer ir mais para aquele lugar? Para aquele mesmo lugar que ela quase morria? Que quase era sucumbido? Assim é a nossa vida, amados. Se Deus nos tirou de lá, se estava nossa alma em agonia, Ele nos arrancou de lá. Não é para voltar mais para lá. Deus colocou em nossos lábios um cântico novo. Mas deixa eu correr aqui, para nós fecharmos esse assunto. O sangue ainda fala de purificação. Primeira epístola de João, no capítulo 1 e versículo 7, nos fala: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo. Não está dizendo aqui de alguns. De todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a importância da verdade que o sangue representa para nós. Que a fala do sangue está dizendo para mim e para você hoje. O sangue de Cristo, o seu sangue, nos purifica de todo pecado. O que precisamos é recorrer ao favor divino. Além de purificar, porque purificação está falando de purificar os nossos pecados, o sangue de Cristo também fala de santificação. Hebreus capítulo 12, ou melhor 13 e versículo 12. Hebreus capítulo 13 e versículo 12 nos diz: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Observe aqui, amados, a importância da santificação e a gravidade das pessoas que não querem a santificação. Quando nós não queremos a santificação ou regredimos na santificação, porque ela é progressiva, quando nós recuamos na santificação, nós está dizendo o que Jesus fez não foi importante. O que Ele passou por nós não é importante. Olha o que o texto está dizendo. Ele, para nos santificar, Ele padeceu com seu próprio sangue, fora da porta, fora do arraial, humilhação, vitupério, agonia, aflição, tudo Ele passou para nos santificar. Então precisamos valorizar a santificação. Não vou entrar em detalhe que nós falamos dos processos da santificação poucos dias atrás. Os 4 processos que está interligado à salvação. Então precisamos valorizar a santificação. Quando nós regredimos a santificação, nós estamos desvalorizando o que Jesus fez por nós. É de se pensar. É de se pensar. Mas vamos corrermos aqui. O sangue ainda
fala da reconciliação. O sangue também fala da reconciliação. Se abrirmos nossa Bíblia, lá em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha aqui, o texto está dizendo que por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tudo, não deixou nada incompleto. Então, nós não podemos aceitar uma doutrina que está aí estampada por muitos, dizendo que determinado anjo trouxe a revelação a determinado líder que ele ia completar o Evangelho de Jesus Cristo. Então está fora essa ideologia, está fora essa doutrina. Quando Jesus ele morre, ele entrega a sua vida, ele derrama o seu sangue, ele está reconciliando de uma forma direta todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Quando ele dá o brado na cruz e ele diz assim: Pai, está tudo consumado, ele está dizendo: já concretizei o Evangelho, eu já completei a minha missão, eu já encerrei para a eternidade o que estava predito por nós, o que estava na nossa presciência, Pai, da minha morte. Por amor do mundo, estou eu cumprindo, está tudo pago. Estou, Pai, cumprindo que os profetas falaram de nós, que a lei falou sobre nós, que nós inspiramos os teus servos, os nossos servos, como Moisés e outros, a propagarem. Ele está dizendo: Pai, está tudo consumado. Por que eu estou dizendo nós? Porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Quem estava morrendo na cruz era Jesus homem. Deus não morreu na cruz, porque Deus é eterno. Quem morreu na cruz foi Cristo homem. Ele mesmo diz: eu mesmo dou a minha vida, eu a mesmo tomo de volta. Como homem ele dá, e como Deus ele toma de volta. Ele concretizou a salvação. Não precisamos nenhum aparato para salvação. Não precisamos de ajuda de ninguém. Não precisamos de nenhuma outra condição, nenhum outro livro. Tudo está encerrado na consumação que ele diz: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está pago. Tudo está consumado. Está consumado, Pai. Ele está dizendo: está pago a dívida. Eu estou reconciliando o homem contigo. Aí você pode me perguntar: pastor, e por que nem todos são reconciliados? Porque precisa reconhecer, precisa crer, precisa aceitar, precisa viver
essa reconciliação. E quem tem a reconciliação não tem saudade do pepino do Egito. Quem tem essa reconciliação não tem saudade das cebolas do Egito e nem dos peixes. Deu para entender? Deu para entender? Não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Tudo é novo na tua vida, meu irmão. Minha irmã, tudo é novo. Tudo é novo. Ele te reconciliou com o Pai. Ele te levou para uma dimensão, ele nos levou para uma dimensão de vida. Tudo é novo em nossas vidas. Reconciliados com o Pai. Isso o sangue fala também. Eu e você somos reconciliados. Deixa eu ir para o final. Além da reconciliação, que quer dizer acesso. Reconciliar é te ver passagem livre. A presença. E para a eternidade, a vida. Entende? Passagem livre. Você tem acesso. Você não precisa de um guru. Você precisa apenas reconhecer, crer e entrar na presença dele. É um texto que eu amo muito. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia de entrar no santuário através do sangue. O sangue te dá acesso, meu irmão. Minha irmã, o sangue te dá acesso. Se você está triste, recorra hoje ao trono. Se você está sem a direção, recorra ao trono hoje. Se você está em dúvida, recorra ao trono hoje. Se você está com medo, recorra ao trono hoje. Você tem acesso através do sangue. No trono tem resposta para aqueles que creem, para aqueles que buscam e para aqueles que esperam. O sangue ainda fala de comunhão. Comunhão quer dizer relacionar. A reconciliação nos dá acesso. Já a comunhão te faz você ter intimidade. E nessa intimidade, nós já falamos sobre isso, temos um pai e nós somos filhos. Você já pediu ao teu pai hoje? Você já conversou com teu pai? Você já agradeceu ao teu pai hoje? O sangue fala de comunhão também. Além da reconciliação, o acesso também nos leva à intimidade. João 6,56 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Escute aqui. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Lamentavelmente eu fico triste quando eu vejo alguns irmãos, a minoria bem pequena, mas tem, que não valoriza a ceia. Eu fico muito triste com isso, porque está perdendo a oportunidade de fortalecer sua intimidade com Deus, sua intimidade com o Senhor, o seu Pai. Irmão, uma coisa que marca a minha vida é a comunhão. Vocês fazem ideia, a minha primeira ceia foi 5 de junho de 1994. Eu nunca esqueço na minha vida. A primeira oportunidade de ceiar. Como aquele dia foi importante para mim. 5 de junho
de 1994. No dia 22 de maio de 94 eu desci as águas batismais. E no dia 5 de junho de 1994 eu ceiei a minha primeira ceia. E eu nunca fiquei sem uma ceia, para a glória de Deus. Nunca perdi uma ceia. Posso não estar no culto da ceia devido a trabalho, mas ficar um mês sem ceia nunca fiquei. Procurava o pastor, o presbítero e ia ceiar. Além de ter ceiado em outros lugares, que não saía para pregar, eu e a Rita, muitas vezes eu somava 4 ceias em um mês, que saía para pregar em outras ceias. Mas não deixava de tomar ceia na minha igreja, na que eu era membro, a minha casa local. Eu não ficava sem ceia. Podia tomar em outros lugares, mas procurava meu pastor, o obreiro, preciso ceiar, pastor. Nunca fiquei sem uma ceia. Nunca quebrei uma ceia. Então uma coisa que eu, no meu particular, cada um tem sua experiência, eu vejo como uma grande importância esse momento que é a ceia do Senhor. Valorize a ceia. Valorize este momento. Valorize. Fortaleça cada dia a sua comunhão com Deus. Eu quero finalizar, falta apenas 1 minuto, falando da última fala do sangue. O sangue fala também de vida eterna. E vamos fechar com a fala do sangue falando de vida eterna. Não somos salvos só para essa vida, amados. Não somos crentes para ter bênçãos só nessa vida. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é momentâneo. E Paulo, falando sobre essa questão, Paulo diz: se nós cremos em Jesus que só para essa vida, somos piores e muito piores do que os piores homens. Não esperamos Jesus só para essa vida. Precisamos esperar Jesus para a vida eterna. Que nós não sabemos a qual hora iremos mudar de endereço. Não sabemos qual hora. Falei isso na semana passada. Olha aí, essa semana, cantora, adoradora do Senhor, Deus recolheu para a glória. Está com o Senhor. Isso que é importante, é estar pronto para esse momento. Porque para o crente é mudança de endereço. A morte para o crente é mudança de endereço. Do terreno para o celestial. E precisamos estar pronto para este momento. E o sangue também tem voz. E muito além sobre esse fator, eternidade. Eternidade. Evangelho não é ter benfeitoria nessa terra, amados. Estão disturpando o evangelho, mostrando só benéfias para essa vida, bens para essa vida. E após esta vida, o que é apresentado? O maior valor é após esta vida. Por mais abençoado que sejamos nessa terra, oxalá que todo servo de Deus tivesse condição boa, fosse ricos, que fosse próspero em todas as áreas de sua vida. Oxalá que o servo de Deus todos, nenhum passasse aperto, que nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que na realidade não é assim, mas oxalá que nenhum tivesse nenhuma privação. Seria muito bom, seria excelente, maravilhoso, mas nós não podemos esquecermos que o maior dom, a maior dádiva divina, não está vinculada a esta vida, está vinculada à eterna com Ele, eternidade com Deus, eternidade com o Senhor. E eu quero fechar essa fala. A última voz do sangue. Olha que João vai dizer. João 6,56. Olha que João vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei
no último dia. Eu quero que vocês entendam que esse último dia, que muitas vezes é interpretado erroneamente, acha que é quando haverá o juízo final. Não, aqui está dizendo o último dia para a igreja. O último dia para a igreja na terra. Porque no arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Aqui é o último dia para a igreja. Entende? Porque quando a igreja estiver completa, os que morreram e os que foram transformados, aí finda diretamente a parte da igreja em um corpo humano, natural, corruptível, porque terá um corpo incorruptível, imortal. E a igreja agora vai para o tribunal de Cristo, passa pelo tribunal de Cristo e automaticamente, após o tribunal de Cristo, entra nas bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Meu irmão, minha irmã, se prepara para os 7 anos de festa. Se prepara. É o preparativo para a eternidade. Se prepara, meu irmão. Não vacile, minha irmã. Não vacile, meu irmão. Não escorregue os teus pés. Firma a tua fé. Firma a tua força. E lembre-se que o sangue tem voz. O sangue fala. Fala da compra. O sangue fala da remissão. O sangue fala da libertação. O sangue fala da regeneração. O sangue fala da purificação. O sangue fala da santificação. O sangue fala da reconciliação. O sangue fala da aproximação com Deus, o acesso. O sangue fala da comunhão. E o sangue fala da vida eterna. Essa é a voz do sangue. Que essa voz possa bradar dentro do teu íntimo. E que ela possa estar escrita na tábua do teu coração, aguardando o Senhor ainda hoje. Se Ele não vir hoje, vir amanhã, espere o Senhor amanhã. Todo dia você vai esperar o Senhor como fosse hoje. E saiba de uma coisa, vai se cumprir o que está em Apocalipse, no termo de Apocalipse, que diz 22:14, para nós fecharmos. 22:14, Apocalipse. Bem-aventurado os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar pela cidade, pelas portas. Nós vamos entrar pela porta. Amém? E pensa aí, uma núpcia, um dia de núpcia. Lembra aí um dia de casamento. Pensa aí, aonde está a atenção de todos que foram convidados? É no noivo? Por mais que seja o noivo naquele dia, até o noivo vai colocar sua visão na noiva. Pense aí. A marcha nupcial celestial tocando e a igreja entrando para encontrar com o Senhor. Pensa aí nessa marcha. Pensa aí a noiva pronta, sem ruga, sem mancha. Pensa aí uma noiva preparada. Precisamos estar pronto para esse dia. Que Deus te abençoe. Guarde a tua vida, guarde a sua família. Guarde a tua alma, que o sangue de Jesus a cada dia proteja a tua vida e o teu lar. Que jamais Satanás tenha audácia de chegar perto para manchar, mas que a cada dia ela possa estar coberta com sangue. Como diz Apocalipse 9:8, tirando a parte alegórica, olhos sobre a cabeça, sangue lavando as nossas vestes limpas. A cada dia, em todo tempo, sejam alvas as nossas vestes.
Vamos orar, agradecer a Deus por esta noite. Querido Deus, graça te dou, Pai, pela vida dos teus filhos que estão conectados, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor, a cada dia, Pai, aqueça em seus corações a bendita esperança. Pai, que a cada dia, Senhor, a cada dia seja fortalecido a fé dos teus servos, dos teus filhos, Pai. Estamos vivendo dias difíceis, mas temos certeza, Pai, que quando apertar mais ainda essa aflição aqui na terra, temos a garantia que o Senhor não nos deixará nessa terra. O Senhor nos poupará da tribulação que virá sobre este mundo. Estamos apegados a essa palavra, a essa promessa, porque sabemos que o Senhor é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Peço-te, ó Deus, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor guarde os teus filhos, guarde os teus servos, pastores, ó Deus, os obreiros, Pai, as famílias, guarde a tua igreja, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, as senhoras e os senhores, cubram todos com teu sangue, Pai. Guarda debaixo da tua potente mão, livra das ciladas de Satanás, livra, meu Senhor, dos oportunistas que tentam querer, Senhor, vincular objetivos que o Senhor não está presente. Guarda das heresias, livra de todo mal, Senhor. Livra, meu Senhor, das mensagens que o Senhor não está, das revelações que o Senhor não falou. Não deixa o coração dos teus filhos turbado, porque o Senhor não turba ninguém. Amado, toma em tuas mãos a tua igreja e fortaleça a cada dia, que possa estar vinculados na tua promessa, aguardando a tua vinda. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dê uma noite abençoada. Obrigado pela conexão. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Que o Senhor a cada dia fortaleça a tua vida. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo possa estar presente na tua casa, na tua família, a cada dia, até a vinda do Senhor. E quantos podem dizer amém? Deus abençoe. Fique com Deus.